Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 12, objeto de conhecimento, vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas, detalhamento, óptica, princípios da propagação da luz. E agora sim, que já conhecemos, vamos à aula. Olá, meus queridos, olha onde nós estamos novamente. Só que hoje, como você já percebeu, estamos aqui no olho e vamos conversar sobre os nossos olhos. Mas antes de começarmos, quero que vocês façam um teste comigo. Fechem os olhos por alguns segundos, que eu irei contar de 3 a 4 segundos com os olhos fechados. Aí, quando eu contar a gente vai começar. 1, 2, 3 e 4. Todo mundo com os olhos fechados. E agora, depois que a gente contou, agora abram bem devagar. Conseguem perceber como no primeiro instante tudo parecia apagado? E conforme a luz foi entrando, os objetos ao redor começaram a aparecer? Isso acontece porque a luz se propaga em linha reta, atinge os objetos e depois chega até os nossos olhos, permitindo que a gente enxergue. E é sobre esses princípios que aparecem tão simples, que parecem tão simples, aliás, que estão presentes em situações do nosso cotidiano, no funcionamento de uma lanterna, na sombra que um guarda-sol projeta na praia, na imagem formada em um espelho, ou até mesmo no caminho dos raios de sol atravessando a janela. É justamente sobre esses princípios, pessoal, que nós iremos falar da propagação da luz e como eles explicam o que vivemos todos os dias e que vamos conversar hoje sobre esse tema. Muito bem, olha só. E quando se fala sobre a propagação da luz, você já percebeu que quando se fala em luz, estamos falando sobre as ondas eletromagnéticas. Então, nós teremos um vídeo para você prestar bem atenção e entender como essa luz, que é uma onda eletromagnética, e também ela faz parte do nosso cotidiano. Vamos juntos assistir com o nosso olho? Vamos lá? Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas estão presentes em quase tudo ao nosso redor. O Sol é a principal fonte de energia da Terra. Ele envia luz e calor por meio dessas ondas. No nosso cotidiano, as ondas eletromagnéticas possibilitam tecnologias fundamentais, como rádio, televisão, satélites de comunicação, radar e até o forno de micro-ondas. Muito bem, falamos aí das ondas eletromagnéticas e você também percebeu como ela é importante também em atividades do cotidiano. Aí, com base no nosso vídeo, vamos definir o que é a luz. Olha só, conceito de luz. Aí temos 4 imagens: o nosso olho, o raio-x, uma máquina fotográfica e o sol. Representam o quê? Uma grandeza física, que é o conceito de luz.
grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. No nosso vídeo, vocês puderam perceber que apareceu lá micro-ondas. Percebemos como a grandeza desse conceito é importante. E com base nas ondas eletromagnéticas, nós temos aí as ondas de rádio, TV, micro-ondas, raio-x, raios infravermelhos, radiações ultravioletas e por aí, inclusive a luz. Então vejam que o conceito de luz é uma grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, emitida por certas substâncias e por certas circunstâncias, que nos permite enxergar, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão, como temos na imagem lá, fotografar, filmar e etc. Por isso que temos aí essas 4 imagens que representam a luz. Aí, com base nesse conceito da luz que nós vimos aí, que é a luz, ela é uma onda eletromagnética, nós temos aí os princípios da propagação da luz e o cotidiano. E agora nós teremos um vídeo sobre a introdução à parte que envolve aí o nosso cotidiano da propagação da luz. Vamos lá assistir? Então, professora Risolda, deixe-me ver se entendi direito. Ao estudarmos uma onda, podemos verificar que existem fontes que produzem ondas constantemente. Essas ondas produzidas em constância são denominadas ondas periódicas, ou seja, são ondas que se repetem com intervalos de tempos iguais. É isso mesmo, Cecília. Correto, perfeito. Assim, por exemplo, professora, dizer que uma corda de um violino, colocada em vibração pelo músico, emite uma onda sonora de frequência 440 Hz. Significa dizer que essa onda sonora produzida pelo instrumento realiza 440 oscilações a cada segundo. É isso mesmo. E o que mais você aprendeu, Cecília? Aprendi que a luz, que é um tipo de energia que se propaga por meio das ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, TV, micro-ondas, raio-x, raios infravermelho, radiações ultravioleta, etc., e inclusive a luz, emitida por certas substâncias e sob certas circunstâncias, que nos permite enxergar, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão, fotografar, filmar, etc. É isso mesmo. E tem mais alguma coisa que queira falar conosco, Cecília? E observei que temos a impressão de que a luz se propaga instantaneamente. No entanto, isso não é verdade. A luz se propaga com uma velocidade muito grande, porém finita. Experiências mostram que a velocidade da luz é função do meio onde ela se propaga. No vácuo, a velocidade da luz é c igual a 3,0x metros por segundo. Gente, que orgulho de você, Cecília. Eu estou maravilhada como você aprendeu. E agora, vou bater algumas fotos e depois lhe mostro. Sabia que inúmeras coisas que utilizamos no dia a dia funcionam através das ondas eletromagnéticas? São exemplos o rádio, a televisão, o celular, o micro-ondas, o controle remoto, a internet sem fios, o Bluetooth e etc. E deixo para você esse questionamento. E o que é o ano-luz? Tchau e até mais! Muito interessante esse questionamento da nossa estudante virtual, Cecília. E ela traz para a gente aqui
um conceito novo. Vocês perceberam que ela falou sobre a velocidade da luz, que ela colocou um valor, ela até falou que é 3 vezes 10. Vocês lembram? Então, é com base no vídeo da Cecília explicando que a luz é uma onda eletromagnética e ela aparece em várias situações do cotidiano. Nós vamos definir aí a velocidade da luz. Claro que, ao falarmos da velocidade da luz, pessoal, observe aí que ele é um número muito grande. Vejam como esse número é imenso. Eu tenho 299 e tem muitas unidades aí, muitas unidades que envolvem a unidade metro. Vejam que essa velocidade aí, por segundo, em metros por segundo no vácuo, aproximadamente. Então, é muito melhor trabalharmos com 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, quando a Cecília comentou, lembram? E o que vai ver, o que a gente vai comparar agora? Falando da velocidade da luz, que é esse valor aproximado, você tem aí a definição do ânus-luz. Mas o que é esse ânus-luz? A definição de ano-luz é uma unidade de medida de distância, que no caso, ou comprimento, astronômica. É uma distância astronômica que mede a distância percorrida pela luz no vácuo. Se é no vácuo, a gente estudou que é uma onda eletromagnética. Logo, o ano-luz é uma unidade de medida de distância astronômica que mede a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Como as distâncias percorridas pela luz das estrelas, dos planetas, do Sol até a Terra possuem ordens de grandezas muito elevadas, como nós vimos lá há pouco, olha só, é um número muito grande. Vejam aí que em metros por segundo, você tem esse número muito grande. Costuma-se medi-las em anos-luz, que é definido como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano com a velocidade, olha só a velocidade. A velocidade vale 3 vezes 10 elevado à oitava. Vejam que é um número muito grande, mas se você perceber, nós estamos falando de uma notação científica. E quando se fala do ano-luz, é como estamos falando com distâncias muito grandes, eu vou analisar de forma que, ao medir o ano-luz, que é definido como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo, nós vamos ter aqui sendo, olha lá, esse valor equivale à relação de quem? Da velocidade. Mas que grandeza é essa? É a relação entre o espaço ou a distância percorrida por um intervalo de tempo. É o ΔS dividido pelo ΔT. Se vocês perceberam, a velocidade que apareceu lá ficou velocidade vale 3 vezes 10 elevado à oitava. E o que é a velocidade? É a relação, é a razão entre o ΔS dividido pelo ΔT. Se ele está em metro, aqui vai ser metro, e o tempo é dado em segundo. Vejam que esse valor que equivale a essa relação, V é igual a ΔS sobre ΔT, nós temos aqui, ó. Temos, neste caso, ó, eu tenho aqui um exemplo para falar para vocês. Quando se diz que uma estrela está a 4 anos-luz de distância, significa que a luz que vemos, quando nós vamos ver, vamos enxergar essa luz, quando você vai enxergar essa estrela, que é a luz que vamos ver, quando você olha lá para o céu, quando se diz que uma estrela está 4 anos-luz de distância, significa que a luz que vemos dessa estrela, hoje, partiu dela há 4 anos.
Vejam como essa distância é muito grande. Quando se diz que essa estrela está a 4 anos-luz, significa que a luz que vemos dessa estrela partiu dela há 4 anos. Então, quando se fala aqui em anos-luz, o que é o ano-luz? É uma unidade de medida de distância astronômica. Ela é uma distância astronômica, que mede uma distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Aí, com base nesta definição, nós temos como calcular um anos-luz. Só que não fiquem assustados, porque estamos trabalhando com um número muito alto e a notação científica. Sabendo que um anos-luz, vamos lá no exemplo 1, sabendo que um anos-luz equivale aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, vejam que um anos-luz equivale aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Quanto valem 3 anos-luz em metros? Vejam que nós temos que fazer aí uma relação, tá? Tem que fazer essa relação. Aí nós temos aqui os dados. Ó. Temos aqui o anos-luz. Aí você vai olhar o anos-luz. Um ano-luz equivale aproximadamente este valor, 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Anos-luz, 9 vezes 10 elevado a 15 metros. Agora, ele quer saber 3 anos-luz em metros. Primeiramente, você vai lembrar da regra de 3. Aí você tem um anos-luz, 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, e o ano, 3 anos-luz. Aí você tem aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 15. Aí eu tenho um anos-luz, anos-luz está para 9,5 vezes 10 elevado a 15. E 3 anos-luz está para x. Vejam, aqui é uma regra de 3. Um ano-luz está para 9,5 vezes 10 a 15. E 3 anos-luz está para x, porque é isto que eu quero saber. Em metros, certo? Olha só o que eu peço. Quanto valem 3 anos-luz em metros? Por isto que grandeza embaixo de grandeza. Aí temos, para resolver esta regra de 3, multiplicaremos o valor em anos-luz por seu valor unitário, aproximado em metros. Aí você tem aqui, ó, voltando, produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Aí você tem aqui, ó, vamos ver, ó, 1 vezes 1 ano-luz, eu tenho 1 anos-luz vezes, vai ser igual 9,5 vezes 10 a 15 vezes 3 anos. Como nós temos aqui, ó. 1 vezes x, 3 vezes 9,5 vezes 10 a 15. E agora vou multiplicar o 9,5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Como eu tenho uma casa decimal, aí repete 28,5 vezes 10 a 15 metros. Aí encontramos o valor que eu procuro, que é o x, logo vamos encontrar 28,5 vezes 10 a 15 metros. Só que encontrei e desloquei a casa logo para a esquerda. 2,85 resultou em 10 a 15. Observação, o anos-luz encontra-se escrito em forma de notação científica.
Claro que você pode estar se perguntando, notação científica, professora? Como é que é isso? O que é esta notação científica? Aí eu trago para você lembrar o que é esta notação científica com um vídeo do professor de matemática para mostrar para a gente com detalhe. O professor vai mostrar para a gente como é que é essa anotação científica. Grave muito bem aí a base da anotação e a gente vai voltar para novamente lembrar como é que é a anotação científica. Então, prestem atenção. Vamos lá assistir o professor Hilner de matemática. Muito bem. A regra de 3 é um método que utiliza o cálculo pela proporção entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A mais conhecida é a regra de 3 simples, que se utiliza muito para cálculo de velocidade de objetos, cálculo de porcentagens e também medida de tempo, entre outros, né? Já a notação científica é um padrão que se utiliza para representar valores muito grandes, né, ou quantidades ínfimas. Deve-se apresentar, então, de um número compreendido entre 1 e 10, seguido de uma multiplicação de uma potência de base 10, onde o expoente representa a quantidade de zeros significativos. Muito bem, pessoal. Quando se fala em notação científica, sempre eu vou ter uma regra, eu tenho uma equação, como o professor colocou aí. A vezes 10 elevado a n. Quem é esse n? É o expoente, tá bom? Olha só como o professor colocou lá. Ó. Vê. Tem aí A vezes 10 elevado a n. Então, gravem muito bem aí. Anotem essa parte. A vezes 10 elevado a n. E o n representa o expoente. E quando a gente for resolver uma questão, quando precisa transformar para a notação científica, eu tenho essa regra, tenho essa equação aí, essa expressão. A vezes 10 elevado a n. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Vocês perceberam como nós achamos 28,5 vezes 10 a 15. Só que parece que teve uma mágica e o número que estava, que era 28, e se deslocou a vírgula para a esquerda. Olha só, vamos lá, voltar aqui com este exemplo, tá? Vejam aí, ó, quando o professor explicou, ele colocou o seguinte, que quando eu tiver com números muito altos, eu preciso colocar na notação científica. Na notação científica, você tem aqui, ó, A, que representa o número que tem que ser de 1 a 9, vezes 10 elevado a n, que é o expoente. Só que o nosso número, perceberam que ele é um número muito alto, 28,5. 28,5 é um número muito alto. E na notação, eu preciso ter um número que tenha um número para ficar mais, que você entenda melhor, sempre vai ter a letra e uma vírgula. Então, aqui, 28,5, eu vou deslocar, peguei essa vírgula que está aqui, desloco para a esquerda, que vai me resultar assim, ó, 2,85. Só que, como o professor explicou, quando eu tenho esse número, sempre vai ser elevado, ou elevado não, desculpa, é sempre a base 10. Quantas casas eu andei? Uma casa. Então, aqui é 1, ó. Aqui em cima é 1. E vou repetir 10 elevado a 15. Aí, pela matemática, você tem aqui, ó, pela matemática, temos 2,85 vezes, repete a base, que é o 10, e soma-se os expoentes.
1 mais 15, 16 metros. Isto aí é chamado de notação científica. Quando o número for muito alto, eu preciso colocar nesta expressão aqui, ó. Vai ser o número, vírgula, esse número, vezes 10 elevado a n, tá bom? Aí, quando se trabalha com notação científica, sempre necessito ter esta expressão aí. Não esqueçam. Número muito alto, preciso escrever em forma de notação científica. E com uma curiosidade para vocês, pessoal, olha só. A União Astronômica Internacional, ela, com esta sigla aí, União Astronômica Internacional, estabeleceu que o valor anos-luz equivale ao produto do anos-luz, que ele chamado aí do ano juliano, com a velocidade da luz. E essa curiosidade, você percebe também que as distâncias astronômicas podem ser dadas em termos de milhares, milhões e bilhões e trilhões de anos-luz. O tempo pode ser medido em pé-luz, o que significa que a luz demorou aproximadamente um pé em 1 nanosegundo. Perceberam como essas distâncias são muito longas? E, além disso, você tem que o ano-luz, a distância também pode ser medida segundo-luz, minuto-luz, hora-luz, dia-luz e mês-luz. O ano-luz surgiu em 1851, por meio do artigo do astronômico de Otto, e pouco tempo depois da sua primeira medição com êxito de distância da Terra à estrela de 61 Cygni. Ou você percebe o quê? Que ao falar sobre as distâncias astronômicas, a luz da Lua chega à Terra em praticamente 1 segundo. E o que significa que estamos distantes em 384 mil quilômetros. E com base nessa curiosidade, trago para você o ano-luz, que é uma unidade de medida de distância astronômica que mede a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Ele foi mencionado pela primeira vez num artigo aí de Otto, que com base nesse anos-luz, graças a ele que nós temos aí essa forma de calcular. Claro que ao falar do ano-luz, eu tenho que lembrar de quem? Da luz. Quais as suas propriedades? As propriedades da luz são as seguintes, vocês lembram? A reflexão e a refração. Quando a luz incide sobre uma superfície, ela pode ser refletida. A lei da reflexão afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A refração quer dizer o quê? Que a luz pode mudar de direção ao passar de um meio para o outro. Um fenômeno conhecido como refração tem um fenômeno conhecido aí como a lei, essa lei chamada de Snell, que descreve a relação entre os ângulos de incidência e refração e os índices de refração dos meios. Temos outras propriedades também muito importantes que envolvem aí outros fenômenos que podemos citar aqui. A dispersão envolve a luz branca, que pode ser separada em suas cores, componentes, ao passar por um prisma devido à variação do índice de refração com a frequência da luz. A difração, a luz pode se curvar ao redor de obstáculos ou passar por fendas, produzindo padrões de interferência. A polarização, que a luz pode ser polarizada, significando que suas ondas vibram em uma direção preferida. Isso pode ocorrer naturalmente, como na luz,
refletida ou ser induzido por filtros polarizados. E, por fim, a energia, que a luz carrega energia sendo quantizada em fótons. E essa energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da luz, sendo descrita por esta fórmula aí. E é HV, onde H é a constante de Planck e V a frequência. E ao falarmos sobre fótons, nós temos uma animação para você sobre o efeito fotoelétrico. Vamos assistir. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, chamados de fótons, transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. Muito bem, esta aplicação aí já vai envolver com a física moderna, o efeito fotoelétrico. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. E até mais. Tchau!